era a solução para a crise. Mas e se precisamente acontecesse o seguinte, se a existência dos bancos centrais e o crédito e o dinheiro facilitados, se esses fossem o fator que causou a crise, e se isso fosse verdade? Talvez vocês tenham ouvido Bob Murphy falar, mas é claro que essa é a visão dos austríacos. É a visão que o Mises desenvolveu no seu livro sobre dinheiro e sobre o crédito, publicado em 1912. E os economistas austríacos, que aprenderam com o Mises e que estudaram de forma detalhada essa teoria, sabem que o dinheiro e o crédito facilitado são a causa da crise. Então esses, obviamente, foram os únicos que previram a crise em tempo hábil. Apenas para dar dois nomes a vocês, Mark Thornton previu a crise de forma correta, um ano antes do seu surgimento, e outro amigo, Frank Shostak, também. Os austríacos também previram de forma correta a crise que tivemos em 2001, a da internet, e os economistas austríacos também já tinham previsto, o Mises e o Hayek, o grande crash, a quebra da Bolsa de 1929. Então, vocês iriam pensar que, considerando-se o recorde de previsões corretas dos austríacos, bons governos e assim por diante, deveriam ter conversado com os austríacos para pedir conselhos a eles sobre o que poderiam fazer para sair dessa situação. A questão é, por que eles não perguntaram aos austríacos? E a resposta é muito simples. Porque o que os austríacos dão como conselho, como orientação, para evitar essas crises no futuro, a resposta é totalmente inaceitável para os poderes instalados, porque haveria uma pressuposição, e vai ficar evidente nessa palestra, que o Banco Central teria que ser abolido. E o sistema monetário atual, construído em torno dos bancos centrais, teria que desaparecer. E que as moedas fiduciárias deveriam ser abolidas, deveriam desaparecer. E com tais reformas, se elas fossem instituídas, isso significaria grandes taxas de desemprego dentre os macroeconomistas. Então, a maior parte dos macroeconomistas não poderia aceitar nenhum tipo de recomendação como esta, porque isso significaria o próprio desemprego deles. Ou seja, eu vou ser a favor de que eu me torne um desempregado? Como que eu vou fazer isso? Algo totalmente inútil para mim. Então, é fácil ver como você vai dar uma recomendação dessa. Essa é uma situação difícil do ponto de vista psicológico. Muito bem. Desta vez, com essa crise, diferente da Grande Depressão, que começou em 29, bom, desta vez não era possível mais simplesmente ignorar o que os austríacos já tinham dito. Porque, com a era da internet, a visão dos austríacos e as previsões bem-sucedidas da crise por uma série de economistas austríacos não poderia mais ser ignorada. Já era um registro público, você podia entrar na internet e ver que os caras sabiam algo que outras pessoas simplesmente não sabiam. Então, depois de muito tempo
de negação dos austríacos, principalmente dos ciclos de negócios austríacos. Bom, depois de muito tempo, durante essa crise, houve uma discussão sobre o que os austríacos tinham a dizer. Então, o ciclo de negócios voltou à tona e as pessoas recomeçaram a se interessar nesse conceito e passaram a estudar esse conceito, algo que eles não tinham feito por algumas décadas. Agora eu gostaria de explicar um pouco sobre o que esse ciclo de negócios significa. As all fundamental theorems, the Austrian Como business todos os cycle teoremas theory fundamentais, is, in a o way, ciclo de negócios a very simple austríaco, argument. ele é um Once argumento you muito have simples. grasped it, Depois que você entender ele, have little doubt that você vai it ver is que você não vai ter nenhuma essentially dúvida true, because you de can que ele é essencialmente understand verdadeiro. why Você vai poder it is entender true. por que This is, ele é by the way, válido. also so A propósito, for Mises's argument isso também vale why para o argumento do Mises calculation sobre under por que os socialism, cálculos is impossible. mediante socialismo Once you hear the são argument, impossíveis. there Depois de que você ouvir o argumento do no Mises, private property, in sem nenhuma factors of propriedade production, privada, then there are no prices sem for factors of produção, production. sem If there are no preço para prices for produção, factors se of não há production, then preços you por cannot fatores compare produtivos, então você não tem como input comparar prices with output preços de prices. entrada e You cannot preços de determine saída, ou seja, da whether produção, you, você não vai uh, conseguir produce determinar efficiently se você or produziu de forma inefficiently. Once you have eficiente grasped ou this ineficiente. argument, you're surprised Depois que você entende that esse it argumento, has você taken se so long to surpreende, take porque hold você in the demorou general tanto profession. para It's a very entender simple argument once you have, uma definição tão simples. heard it and Ou grasped seja, it once. é uma definição simples depois de você entender pela primeira vez. Então, trata-se da mesma coisa com o ciclo de negócios austríaco. That you are a central banker. Vamos pressupor que você seja um funcionário do Banco Central. You are the only person, the only Vamos supor que você é a única pessoa, a única instituição no país que pode produzir dinheiro em papel. Eu pulei a questão de como é possível que o dinheiro de papel passou a existir. Porque, na verdade, não se pode começar com o desenvolvimento monetário com dinheiro de papel. Então, a cédula deveria ter um lastro inicialmente, mas eu pulei esse probleminha. Vamos pressupor que você já está num estágio no qual a cédula foi introduzida com sucesso. Isso, claro, que não pode ser feito sem você se envolver em algum tipo de atividade criminal, mas vamos esquecer esse pequeno crime. Você, então, é a única entidade no país que pode imprimir cédulas e mais ninguém pode fazê-lo. Qualquer outro que fizer vai para a cadeia. Você vai para a cadeia como falsificador. Bom, o que você faria se você tivesse esse tipo de poder de monopólio? Se você fosse um anjo, você não faria nada. Mas se você for uma pessoa normal, é claro que você vai perceber que você tem como uma varinha mágica. E tudo que você precisa fazer é emitir, praticamente a custo zero, simplesmente pedacinhos de papel. E aí você pode girá-lo, você pode comprar uma BMW, uma Mercedes, simplesmente torrando esse dinheiro. Você também vai fazer uma descoberta surpreendente, ou nem tão surpreendente, de que você tem muito mais amigos do que você jamais imaginou. Que todos vêm a você e dizem, eu também preciso de uma BMW e uma casa melhor também não seria nada mal para mim. Será que você pode me dar uma ajudinha? E é claro que eles vão prometer mundos e fundos de lhe ajudar, desde que eles possam, no sentido de que eles vão fazer a propaganda de como você é bem-sucedido nas suas atividades como um banco central.
Qual então seria a consequência se eu emitir algumas quantidades excessivas de cédulas? Deixe-me apenas acrescentar um pequeno comentário. Quais são as consequências da emissão de dinheiro de papel em excesso? Quando você imprime dinheiro demais, a sociedade como um todo não se torna mais rica. Porque se isso pudesse ocorrer, você não poderia explicar por que existem países pobres na Terra. Porque, afinal de contas, mesmo os países mais malucos do mundo são capazes de ligar as suas máquinas para fazer dinheiro. Então, nós não poderíamos explicar por que existe ainda pobres nesse mundo. Porque, apesar de tudo isso, e para mim isso me incomoda muito, é que toda profissão econômica acredita em alquimia. Sim, lembrem, aumentando a oferta de dinheiro é uma forma de tentar sair da crise, dizem uns. Quase toda a profissão dos economistas acredita no mesmo tipo de milagre que os alquimistas acreditam, que você pode pegar algo que não tem valor nenhum e de alguma forma você vai imbuir aquilo de um valor. Ou seja, que mais cédulas simplesmente são isso, são papel, cédulas. Isso não aumenta a riqueza da sociedade, que consiste da produção e do consumo de mercadorias. O que essa moeda nova faz? Ele aumenta os preços. Enquanto ele não pode deixar a sociedade como todo mais rico, ele pode enriquecer as pessoas que recebem o dinheiro em primeiro lugar e que gastam o dinheiro antes dos outros. Aquele que recebe o dinheiro em primeiro lugar pode comprar bens adicionais. Preços daí começam a subir. As pessoas que recebem o dinheiro novo por último, ou talvez não recebem, terão que pagar preços mais altos. Então, quantidades maiores de dinheiro redistribuem a renda sem aumentar a riqueza em geral. Aqueles que recebem dinheiro em primeiro lugar ficam e se enriquecem às custas das pessoas que recebem dinheiro por último. Eles se tornam mais pobres, em consequência. Então, em geral, a redistribuição da riqueza na sociedade, ele redistribui a riqueza, mas não pode deixar a sociedade mais rica. Do seu ponto de vista, lembre-se, você é o Banco Central. Do seu ponto de vista, o sistema é praticamente perfeito. E, claro, seus amigos também. Mas tem um erro. E o erro é o seguinte: é fácil porque os outros entendam o que está acontecendo. Será que esse cara está imprimindo dinheiro e depois compra algo bom e aquelas pessoas que recebem em segundo lugar também melhoram seu padrão de vida, mas o resto da população vai se tornar mais pobre como consequência. Essa política de dinheiro fácil, sendo perfeito por seu ponto de vista, tem a desvantagem que quase todos os outros, depois de um curto período de tempo,